bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui, nesse quadro, onde nós nutrimos as lacunas que tem aí, que você carrega na sua formação musical, para que você solidifique, fortaleça aquilo que você já sabe, para que você domine o que você ainda não sabe, então que você aprenda a ter resultados, a ter um aproveitamento melhor do tempo do seu estudo musical, para se ver capaz de tocar cada vez músicas mais elaboradas, 10 vezes mais rápido no seu instrumento. Hoje, o tema que eu escolhi pra gente conversar aqui nessa videoaula é o seguinte: quem pratica isso, quem sabe isso, quem age dessa forma, consegue sair logo do nível iniciante da música. Por que eu escolhi esse tema? Porque às vezes nós temos essa inquietação. O que eu devo fazer para dar esse start e mudar de nível musical? Como é que eu posso não ser mais um iniciante? Como é que eu posso ser um intermediário? E depois, quando eu já estou com um nível intermediário, como é que eu posso passar a chegar e alcançar um nível avançado na música? Essa inquietude, essa reflexão é natural do nosso dia a dia, do nosso fazer musical, da nossa busca por uma evolução. Então, para que a gente possa ter essa resposta, nós precisamos antes ter clareza do que caracterizaria alguém que está no nível iniciante, ou que está no nível intermediário, ou que está num nível já mais avançado na música. Veja, algumas características que acompanham um iniciante, aquele que está começando a sua jornada, o seu aprendizado musical. Algumas dessas características são a insegurança. O iniciante ele tem insegurança, porque tudo é muito novo para ele, então ele se sente pisando em ovos. Ao mesmo tempo, a curiosidade, ele tem muita curiosidade, o encantamento com o novo, tudo é tão assim novo que realmente você se encanta, você fica contente com cada nova descoberta. Isso é característico da iniciação, muito clara, mas também tem um outro problema, que é a falta de foco. E essa falta de foco, ela é uma característica que surge como um problema do encantamento, porque a gente se encanta tanto com o novo que a gente quer saber de tudo. E a gente se abre a tudo. Eu quero saber sobre isso, sobre aquilo, e você não tem um foco, você não consegue focar para ir direcionado ali no seu estudo musical, separando, eu não quero saber disso agora não preciso saber disso. Então essa dificuldade da falta de foco. Uma outra característica é que não sabe estudar, não sabe como estudar, não tem o ritmo do estudo musical, e até por isso tem uma outra característica, que é a indisciplina. Não tem a disciplina formada ainda para conduzir o seu estudo musical, para saber como direcionar. Isso são características naturais, comportamentais da iniciação, de quem está próprio ali começando e conhecendo esse universo tão rico. Mas dentre elas, a principal é a insegurança, porque nós estamos conhecendo e nossa maturidade está sendo alcançada. Por outro lado, quem já está num nível intermediário, já saiu desse primeiro momento aqui, ele já adquiriu mais consciência musical. Já não é tudo tão novo, ele já não se sente pisando em ovos, ele tem uma consciência musical, ele já está trabalhando habilidades diferentes, tecnicamente falando, ele já tem uma consciência inclusive instrumental maior, e musicalmente ele já está se percebendo dominando, desenvolvendo habilidades como leitura musical, como a capacidade do seu ouvido musical, que parece que vai abrindo, aquele ouvido relativo. Ele vai ter uma maior compreensão harmônica, uma maior compreensão estrutural, e isso vai tirando a insegurança. Ele vai tendo maior segurança, ele sabe o que ele está fazendo, ok? Mas ele sabe que tem muita coisa para ele aprender ainda. Porém, o que ele faz, ele já faz com um pouco mais de segurança, ele já se percebe dominando um pouco mais a linguagem musical e a linguagem instrumental. Não tem tanto medo, ok? Tem muito mais questionamentos. A fase do intermediário você questiona muito, porque você começa a conhecer coisas, então você tem muito mais questionamentos, assim, direcionados. Enquanto que quem está num nível avançado da música já domina essa linguagem realmente. Ela tem um domínio da linguagem, tem uma maturidade grande da música, tem uma independência. O nível avançado nos traz isso, essa independência musical. Você não precisa de um professor para te orientar, para te conduzir. Você alcançou um nível de maturidade musical alto, então você tem essa independência.
tem essa independência, tem uma consciência muito grande, domina as questões, tem um conhecimento musical e técnico avançado, domina as questões, toca repertórios mais avançados, então tem essa questão de domínio técnico e musical bem desenvolvida, se envolve na música, às vezes profissionalmente, busca sempre estar envolvido com o fazer musical, estar se apresentando, estar tocando para cima e para baixo, isso é natural de quem já está num nível avançado da música. E uma outra coisa que é muito bacana do nível avançado é que essa pessoa está sempre buscando aperfeiçoamento. Como ela já trilhou toda a caminhada e ela já atingiu um nível onde ela sabe que dali pra frente ela vai ter ainda muita coisa para aprender, muita, porque ela vai se focando, se especializando, ficando bom numa coisa, ela sabe que falta outra, então ela vai sempre buscando esse aperfeiçoamento e ela vai fazendo essa caminhada sozinha, ela vai direcionando, ela tem maturidade musical para buscar esse aperfeiçoamento. Então, por aí, a gente vai tendo clareza onde você está, se você tem dúvida, não sei se eu tô aqui, ali ou acolá, em que nível que eu tô. Perceba o seu comportamento musical e aí você vai saber exatamente aonde você tá. Agora, como que eu faço para mudar, né, para migrar de um nível para o outro? Como que eu faço para sair do iniciante e entrar no intermediário, por exemplo? É só eu estudar, né? Seria a primeira questão que vem à mente, estuda. Você tem que colocar a mão no instrumento e estudar. Todo dia, todo dia. De fato, sim, você tem que estudar, a gente tem que entrar na prática, numa prática assídua e sistemática, para que nós possamos vivenciar todas as questões que estão envolvidas dentro da música, da linguagem musical e ir educando o nosso domínio instrumental e a nossa consciência musical. Sim, mas não é só isso. Não basta você sentar e estudar todo dia, sabe? Você ficar estudando. A gente tem que estimular em cada música que nós estamos estudando, nós temos que ter um olhar voltado para a nossa prática musical, para o repertório que a gente está estudando. A gente tem que estimular nesse repertório o domínio do maior número de possibilidades que ele oferece. Nós precisamos desenvolver uma consciência de aprofundamento da nossa prática musical. Sabe aquela coisa assim, já tá bom, eu já aprendi a tocar isso aqui, já tá bom. Esse tipo de pensamento não nos leva a extrair e a logo otimizar e fazer a gente pular de nível logo, não demorar tanto. A gente tem que ser capaz de entrar num nível mais aprofundado. Porque assim, quando nós somos iniciantes, como que a gente aprende uma música? Como que a gente se desenvolve numa música? Imitando. A gente observa um modelo que nós temos, que é o nosso professor, ou que é um músico ali da internet, uma videoaula que a gente está seguindo, que tem um modelo, então a gente observa e imita. Lógico, é pela imitação, ok? Mas, quando nós já estamos no segundo momento, que nós estamos já no nível intermediário, como que a gente aprende uma música? Não é só pela imitação. Aliás, não é pela imitação. Quando a gente observa alguém interpretando, tocando aquela música que nós vamos estudar, nós analisamos aquela interpretação, aquela performance e nós, na verdade, conseguimos colocar o nosso eu, o nosso jeito de tocar, a nossa expressividade, a nossa musicalidade, a nossa versão, a nossa interpretação baseada num leque que a gente tem de conhecimentos e de bagagem que já retirou a insegurança. Então a gente tem esses conhecimentos que fazem com que nós saibamos como fazer o nosso eu naquele jeito de tocar. O iniciante não. Então, o iniciante ele parte de uma imitação o tempo todo, mas ele tem que começar a ir além, a aprofundar a forma como ele estuda, que ele enxerga, que ele conhece, que ele entende aquele repertório que ele está tocando. Mas como que eu faço isso, Daiane? Para que a gente consiga sair do superficial na hora que a gente está estudando, para que a gente consiga aprofundar mais, para que a gente consiga mergulhar mais aprofundadamente no repertório que a gente está tendo, que estudar, no repertório que a gente está tendo que estudar, é imprescindível que a gente consiga compreender a música, e não aquela música específica. Eu não estou dizendo aquela música específica que a gente está tocando, eu quero dizer a música, a linguagem da música, conhecer esse sistema tão bonito que é a música de forma mais rica, mais detalhada, de forma mais específica. Nós temos que ter um conjunto, um leque de conhecimentos
que estão sustentando a linguagem musical, que na hora que a gente pega uma música para estudar, você reconhece alguns desses conhecimentos, alguns desses padrões, desses elementos naquele repertório. Então você vai tendo um outro olhar. Nós precisamos nutrir a nossa habilidade musical. Nós precisamos entender música com mais profundidade mesmo, sabe? Entender música para valer, não ser apenas um ouvinte da música. A gente precisa começar a entender o que a gente está ouvindo, porque enquanto nós somos iniciantes, nós somos mais ou menos como uma criança, um bebê, ouvindo uma língua que ela nunca falou. Então esse bebê fica ouvindo alemão e ele ouve alemão, ele está sendo estimulado pela escuta, mas ele está inconsciente do que significa aquela fala em alemão, por exemplo. Ele vai ser estimulado, e quanto mais ele ouvir, uma hora ou outra ele vai começar a perceber o significado de cada uma daquelas palavras e ele vai começar a falar em alemão. Sim, uma hora ou outra, mas que hora? E que hora vai ser essa? Quanto tempo vai demorar para ele perceber isso? É aí que a gente não pode ficar. Quanto tempo a gente vai demorar para sair do nível iniciante e entrar no intermediário? Cada pessoa tem um tempo próprio, não existe um padrão de tempo, sabe? Mas o fato é que a gente tem que enriquecer os estímulos que estão à nossa volta, para que a gente não deixe esse tempo tão natural possível, porque a pergunta é: quanto dura a sua paciência para esperar se ver tocando mais legal? Algumas pessoas podem pensar: Dani, mas eu não tô correndo para aprender música, não quero aprender música voando, eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso aprender bem calma. Eu sei, mas depois de um ano que você já tá ali tocando, tá colocando o seu tempo, sua energia, seu dinheiro nisso, a sua autoimagem, porque a gente faz uma autoimagem, a gente começa a aprender um instrumento e a gente se vê nesse instrumento, e você coloca essa autoimagem, você projeta você com esse instrumento na mão, tocando legal, e aí passa 1, 2, 3 anos e você não sai daquilo. A sua autoimagem começa a ser questionada. Você começa, a sua motivação começa a questionar e você fala: que coisa mais difícil, será que eu não saio daqui? Não é. É porque você não está enriquecendo os estímulos ao seu redor para que essa compreensão musical se acelere em você. Entendeu? A gente tem que gerar um estímulo maior. Então, vou dar um exemplo pra você. Eu peguei uma música aqui, que é um tema folclórico, super conhecido, Alecrim, tá? Eu peguei uma partitura dela e eu quero que você observe comigo essa partitura do Alecrim, porque como que, se alguém iniciante pega essa partitura aqui pra tocar, né? Como um iniciante iria tocar essa música? Eu vou tocar mais ou menos aqui no teclado como um iniciante de teclado iria tocar, ó. Que o iniciante iria fazer. Não tem nada de errado. Tá com o ritmo correto, as notas, a melodia está toda correta, os acordes estão todos corretos, está tudo correto. Então a parte da leitura musical ali, da interpretação desses signos e a passagem desses signos para a mão está toda correta, ok? Toda correta. Agora, como um aluno intermediário ou um avançado iria tocar essa música? Como que ele poderia fazer já?
Isso seria algo mais ou menos intermediário. Não tão avançado, mas intermediário. Como que uma interpretação avançada iria fazer? A diferença de interpretação do mesmo repertório, tá? E aqui foram algumas ideias. É claro que cada músico, com a expressividade que ele tem, com os conhecimentos que ele tem, com os recursos do instrumento que está na mão dele, ele vai tirar interpretações cada vez mais diferentes. Só que você percebeu que muda o resultado sonoro. E a partitura é a mesma. O que muda? Como é que um músico intermediário e um músico avançado tem ideias que o intermediário não tem, porque o iniciante não tem. O que muda é que o iniciante, ele é preso à informação que está ali. O intermediário e o avançado, por entender a linguagem musical, ele não é preso à informação que tem ali. Ele usa aquela informação como um start, um ponto, uma sugestão, um caminho. E aí, o leque de conhecimentos que ele tem é muito maior e ele usa a sua criatividade para fluir naquilo. Então, o que eu mudei quando eu estava fazendo diferentes interpretações? A primeira vez eu li exatamente o que estava ali. Na segunda vez eu já comecei a mexer nos acompanhamentos, nos acordes que estavam ali. Tem um acorde ali assim, depois tem outro acorde. Na primeira vez eu simplesmente toquei esse acorde blocado, que é o que o iniciante ia fazer, porque ele aprende a fazer as 3 notas que formam o acorde, então ele sabe fazer o shape. E aí, o que o aluno intermediário já iria fazer? Ele pega esses acordes aqui e ele sabe que ele pode criar formas diferentes de fazer acompanhamento com esse acorde. Ele pode criar levadas, ele pode criar arpejos com esses acordes. Foi o que eu fiz, eu comecei a arpejar. E aí acaba criando uma segunda voz aqui, onde eu estou só fazendo as notas do acorde arpejadas. E aí já começo a criar uma segunda voz pelo arpejo. Então, pro intermediário poder fazer o arpejo, tocar uma nota de cada vez, e ao mesmo tempo que ele está tocando uma melodia, por exemplo, ele só consegue fazer isso porque ele domina pulso, porque ele domina ritmo, porque ele sabe tocar essa sequência rítmica sem fazer ela se perder da outra. E aqui eu dei um exemplo de uma música onde tem um padrão, a melodia e a harmonia acompanhando ela. Mas vamos supor que você está tocando um instrumento que só tem a melodia, que é melódico, não vai ter harmonia. O que você vai fazer de diferente? Vai fazer muita diferença na sua forma de interpretar. O que um avançado faria? Ele acaba criando coisas, claro que dentro do repertório que permite com que ele cria, tá? Se a gente estiver falando de uma música clássica, por exemplo, dificilmente você vai criar coisas. Não há espaço dentro desse universo, desse gênero musical, para que você crie coisas. Então a diferença no gênero da música, por exemplo, clássica, seria o domínio técnico, a sutileza, a limpeza do som, um som absurdamente limpo, tecnicamente muito bonito, muito polido. Mas falando de um repertório popular, o nível avançado iria criar coisas, não iria só ler essa melodia aqui, ia preencher essa melodia com muito mais notas. Já criei outras notas, ia pegar notas duplas. Enfim, tem outras ideias. Mas da onde vem? Quando a gente olha as pessoas criando coisas enquanto elas estão tocando, usando uma linha melódica que está ali escrita como um alicerce para ela, a gente vê as pessoas fazendo isso. Da onde vem essa ideia? Não vem do nada. Você sabe que
Eu recebi uma pergunta no canal recentemente falando como que eu posso ter criatividade para poder estudar e me desenvolver mais. A criatividade, ela vem pelo estímulo que nós temos, um embasamento de conhecimentos que nos estimula a manipular aqueles conhecimentos. É mais ou menos o seguinte, pensa, olha, eu não sei cozinhar nada, isso é uma característica minha, eu sou um zero à esquerda na cozinha. Por quê? Porque o meu conhecimento da culinária é muito pequeno, porque eu não fui estimulada, não me estimulei, nunca me coloquei nessa situação de estimular e de conhecer. Então, se você pede para eu criar uma receita, criar um bolo, criar um doce, ó, não vai sair nada, porque eu não tenho o menor conhecimento dos ingredientes, de como manipular os ingredientes, qual é a dose que eu ponho de açúcar, como que eu ponho de fermento, eu não tenho a menor noção, eu não sei criar nada. Isso se transfere para a música. Como que você cria algo se você não tem um estímulo de nada, não tem nenhuma referência, você não conhece padrão nenhum, referência nenhum, você não sabe sobre escala, você não sabe sobre tonalidade, você não sabe sobre a questão rítmica. A criatividade, ela é estimulada pelos teus conhecimentos, pelo leque que você tem de base ali musical, seja em qualquer outra área, como eu dei o exemplo da culinária. A criatividade é estimulada pelos conhecimentos que você teve, que você vivenciou e que você internalizou no seu corpo. Você formou tantos leques que você depois extravasa e coloca esses leques aqui. Você sabe improvisar, você sabe criar coisas, porque tá aqui, ó, saiu daqui. É mais ou menos como se alguém também, para ficar mais claro, pedisse para você criar um texto em alemão. Se você não conhece nada em alemão, como que você vai estimular a pensar uma história em alemão? Como é que você vai escrever? Como é que você vai escrever uma poesia em alemão? Não vai rolar, entende? Você consegue manipular o que você tem de bagagem. Então, o caminho para você evoluir e sair do nível iniciante e avançar para o intermediário, e depois, a hora que você chegou nesse intermediário, galgar o caminho para o avançado, é que você vá nutrindo o seu conhecimento musical, especialmente no seu corpo, para que você vá sentindo que você não precisa tanto do seu professor ao longo da sua caminhada. Uma boa educação tem que te liberar do professor. Se você fica o tempo todo dependendo do seu professor para ele dizer se está certo ou não, você ainda está num nível de insegurança, você está iniciante. Conforme você vai amadurecendo, conhecendo a linguagem musical, você vai precisando gradativamente menos do seu professor. Você vai respeitando ele, porque você vai conhecendo tudo que ele já conhece, o caminho que ele trilhou, você admira ele cada vez mais, porém, você vai ficando cada vez mais sem necessidade dele pegar na tua mão. E você vai sentindo que você vai crescendo, você vai entendendo, vai nutrindo a sua consciência sobre as camadas musicais, sobre a parte rítmica, a camada rítmica, sobre tudo que envolve a camada melódica, a camada harmônica, a camada da musicalidade. E claro, isso é feito de forma gradativa, nada é feito de forma voando. A gente não pode só ficar focado no olhar de estudar o nosso instrumento, de desenvolver a técnica, não pode, mas também todos esses outros leques de conhecimento que envolvem a linguagem musical não é de uma hora para outra, é de forma gradativa, a gente vai conquistando isso. O fato é que você tem que se perceber ao longo da sua caminhada musical que você começa a resolver os seus problemas instrumentais fora do instrumento. É muito curioso isso. A maioria dos problemas e dos avanços que a gente vai conquistando no instrumento são gerados fora do instrumento. Então eu tenho um problema, eu não consigo tocar uma passagem. A correção daquele problema é por uma consciência e por uma vivência fora do instrumento. A gente resolve sem estar com a mão no instrumento. A maioria dos problemas, galera. Quando você tem um entrave numa música, que você não consegue tocar uma passagem ali, não adianta você ficar tocando que uma hora você vai conseguir. Não vai. A maioria dos problemas são resolvidos fora do instrumento. Você tira o instrumento e você tem que ter aquela vivência, aquele leque de conhecimentos que te ajuda a socorrer o que está acontecendo ali. Aí você reflete, educa o seu corpo e vai de novo para o instrumento e corrige. A maioria dos avanços no instrumento são conquistados pela bagagem que você tem fora do instrumento, pelo entendimento que você tem da música. E você tem que ter cuidado com uma coisa. Daiane, eu estou entendendo toda essa sua proposta de nutrir a minha habilidade musical, de nutrir o meu conhecimento da linguagem musical. Eu tô achando isso muito bacana, é muito coerente, muito racional, é verdade. E eu tô começando a trilhar o meu caminho, tô buscando conteúdo e tô fazendo isso. E aí você começa a buscar. Mas lembra,
que o iniciante tem falta de foco e ele se encanta com tudo. Tudo é encantador, porque tudo é muito novo. Então tudo é fascinante, fascina. Porém, na internet é um lugar muito profícuo para você estudar, para você aprender, tem muita coisa. Mas é um lugar também de você estimular cada vez mais sua falta de foco. Você se sente perdido, porque tem muito conteúdo mesmo. A gente encontra de tudo. Ainda bem, graças a Deus, é a riqueza da nossa época, graças a Deus. Mas a gente precisa saber que nós precisamos de um caminho, de uma trilha direcionada, de uma trilha. Se a gente ficar disperso, a gente gasta energia, queima tempo e também não se vê com uma melhoria. Você não se percebe daqui a um tempo subindo de nível mesmo. Porque nós não precisamos apenas estudar conteúdos de teoria e de harmonia. Você não precisa estudar teoria, estudar harmonia, estudar solfejo, e aí você vai buscando esses conteúdos e não é só isso. Isso não necessariamente faz com que o teu resultado instrumental, a tua resolução de problemas na hora que fica difícil de tocar, aconteça. O que nós precisamos é sempre vivenciar a nossa educação musical no corpo. Se a teoria for no papel, se a harmonia for no papel, sentadinho, não vai virar nada. Se nós não criarmos conexões de todos aqueles conteúdos teóricos no corpo, se o nosso corpo não criar automatismos para as relações sonoras, se a gente não estimular o nosso ouvido para cada um desses estudos, não adianta. Então a gente se perde, a gente vai buscando várias coisas na internet e cada vez você fica com mais conteúdo e cada vez mais perdido. E não vê isso se direcionar no teu resultado, no dia a dia que você vai estudar. É ou não é? Provavelmente se você já está buscando isso, você já está percebendo isso. Então precisa ter um cuidado muito grande, a gente precisa aprender a conectar todas as camadas musicais com a nossa camada instrumental. E isso vem por uma forma gradativa de educar a música, a vivência musical no nosso corpo. Isso é uma condição e já é um alerta para você. E se você nesse momento estiver pensando, Daiane, mas então me dá um passo a passo, me dá uma rota, me direciona um pouco mais para eu conseguir mudar isso e não me perder nesse meio do caminho, para eu dar esse start. Eu te dou esse passo a passo, eu te dou 2 conselhos. A primeira coisa que você tem que ter é buscar cuidar da sua consciência da camada rítmica. Porque a camada rítmica ela é a base sobre a qual as outras se assentam. Se a sua camada rítmica não estiver bem resolvida, se você não tem consciência rítmica, se você não educa o seu ouvido para reconhecer cada célula rítmica, cada padrão rítmico, cada distribuição desses padrões ao longo dos compassos, você dificilmente vai cair no segundo ponto, que é estimular, cuidar da sua consciência tonal. O que entra a consciência tonal? Na consciência tonal entra o educar o nosso ouvido para reconhecer e educar o nosso corpo para dominar os sons, onde entram as camadas melódicas e harmônicas. Eu tenho que começar a reconhecer, eu tenho que começar a reconhecer e a dominar no corpo quando eu estou reconhecendo uma dada melodia, uma dada nota, um intervalo, um acorde, uma tonalidade, as cadências. Eu tenho que perceber tudo isso enquanto eu escuto uma música, enquanto eu toco. Então você tem que conectar todos os conteúdos de forma que você vai trazendo consciência rítmica e depois consciência tonal ali, educando e sobrepondo as próximas camadas. Se não for assim, não vai se repercutir numa diferença notória no teu desenvolvimento. Então a gente tem que ter essa clareza dessas camadas que a gente tem que aprofundar com profundidade. Aprofundar com profundidade, mas é aprofundar, a gente tem que dominar isso, porque depois isso se repercute numa criatividade, numa forma de conduzir o nosso estudo musical para que a gente tenha ideias, porque as ideias não vêm do nada, ela vem do estímulo que nós tivemos e da prática que nós possibilitamos com esses estímulos, onde sempre a parte instrumental caminha lado a lado com a parte musical, lado a lado, uma nutrindo e impactando a outra. E aí você vai se deslanchando, vai se percebendo, subindo de nível, entendeu? E eu desejo que você conquiste isso, porque vai ser muito gostoso. É muito gostoso mesmo quando a gente toca e se sente bem tocando. E não é porque a gente quer nutrir uma vaidade, falar, nossa, eu sou, sabe, né? Eu sou na música. Não é porque você quer nutrir essa vaidade, essa pura vaidade. É porque
Você quer se sentir bem, a gente se sente bem tocando e vendo o nosso instrumento soar, dá um prazer danado, dá uma confiança em si própria danado. A gente tem essa confiança de que nós somos capazes, isso impacta a nossa autoimagem e é muito bom. Então eu desejo que você faça isso, que você alcance isso conduzindo o seu aprendizado musical por esse caminho. Somente assim você vai subir de nível cada vez de maneira mais satisfatória, mais prazerosa e levando muito menos tempo do que você tem levado até hoje. Tá bom? Isso aí. Se você curtiu, já deixa o seu like aí pra mim, já compartilha essa videoaula, leva pra quem você acha que vai fazer diferença na vida, que vai trazer novas formas de pensar, de conceber o estudo musical, porque vai fazer diferença. E depois você volta aqui e me diga como que tá sendo essa diferença na sua vida. Você que tá me escutando, escutou essa videoaula, volta aqui no canal e me fala, manda uma mensagem, fala, Daiane, poxa, tá fazendo diferença mesmo. Eu adoro receber, porque isso nos conecta e faz eu estar diretamente com você, no seu dia a dia, na sua problemática, naquilo que você está enfrentando ali no seu instrumento, e você se conecta comigo, eu me conecto com você e a gente consegue crescer juntos. Eu adoro isso, tá bom? Então, combinado, a gente se vê nas próximas videoaulas aqui do Café com Música.